Prezados irmãos, saudações cristãs. Estamos mais uma vez reunidos para vivenciarmos um pouco de um dos estudos da Escola Bíblica Dominical. E, como sabemos, nos últimos encontros nós estamos trabalhando a revista O Comportamento do Crente. E a lição que nós gostaríamos de destacar hoje é a lição 5, Amor para com todos. Esta lição tem o seu texto básico em Romanos 12, de 14 a 16, o texto devocional Filipenses 2, de 5 a 10, e o versículo-chave Romanos 12, 14, que diz: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Meus irmãos, como sempre, nós devemos focalizar o momento histórico em que o livro da Bíblia, no caso, esta carta, este texto que está na carta de Paulo aos Romanos, o momento histórico que esta carta foi escrita, ou se estivermos analisando um livro, outro livro da Bíblia, sempre é bom analisarmos a situação histórica em que aquele livro foi escrito. Imagine vocês que a carta de Paulo aos Romanos foi escrita num dos períodos mais difíceis da história da igreja. Quando nós lemos livros de história secular, ou livros de história geral, nós vamos ver que, e nos detemos nos tempos da igreja primitiva, os primeiros séculos os 2 ou 3 primeiros séculos da era cristã, em especial também nos primeiros 100 anos, que é justamente quando esta carta foi escrita, nós vamos ver um quadro em que o ser cristão era ser sinônimo de ser perseguido. E as perseguições naquela época não eram apenas limitadas a discussões ou xingamentos, mas a história é marcada de exemplos de milhares que foram perseguidos até a morte, inclusive o próprio apóstolo Paulo, que foi, como conta a história, a tradição cristã, que ele foi decapitado por causa do evangelho. Não apenas ele, mas todos os demais apóstolos foram mortos. E menos João, né? O João que escreveu o Apocalipse, mas os demais, todos eles, a história conta que foram mortos, e mortos com requinte de crueldade. E Paulo, mesmo nesse cenário de dificuldade, mesmo nesse cenário de perseguição, ele diz aos irmãos que estão em Roma que eles abençoem os que os perseguem, abençoe o que vos persegue, abençoai e não amaldiçoeis. Isso é realmente algo tremendo. Isso é uma mensagem realmente falada por alguém que teve autoridade de dizer assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E o comentarista, ele divide esta expressão, esse texto, em tópicos, né? Como sempre, em todas as lições. Ele diz: abençoai os que vos perseguem, alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, condescendei com que é humilde, e não sejais sábios aos vossos próprios olhos. São estas recomendações que o comentarista
vai analisando e nos dando de cada aspecto deste texto, de cada aspecto desta recomendação que o apóstolo Paulo: abençoai o que vos persegue, como está frisado no texto. Nós devemos abençoar, orar por aqueles que nos perseguem. Não é muito fácil, é difícil, mas é uma recomendação, está na Bíblia, é uma recomendação bíblica, e nós devemos, porque está na Bíblia, procurar fazê-lo. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Ou seja, devemos sempre estar felizes com aqueles que estão felizes, e compartilhar da nossa emoção, e chorar com aqueles que estão passando por momentos de dificuldades, e principalmente nos atuais momentos que vemos tantas dificuldades. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, ou seja, nós não devemos fazer acepção de pessoas. Lembremos que o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. Condescendei com o que é humilde, ou seja, buscarmos sermos humildes. E isso, se é difícil nos dias de hoje, muito mais era naquela época, porque na cultura romana, ser humilde, ter humildade, era um sinônimo de fraqueza, mas o cristianismo nos ensina que nós devemos procurar sermos humildes e não sejamos sábios aos nossos próprios olhos. Ou seja, não acharmos que somente nós é que temos a razão, porque a razão verdadeira só está em Jesus Cristo. Então, meus irmãos, que possamos entender mais um pouco da sua palavra, que possamos cada vez mais meditarmos nos seus ensinamentos e pedirmos sempre a Ele que nos ajude a aplicarmos em nossas vidas aquilo que temos estudado. Que Deus nos abençoe. Amém.